Pessoal, falando agora um pouquinho sobre rede de frio, a gente vai entender que rede de frio é tudo que envolve o processo de transporte, armazenamento e distribuição no Brasil. Então, a rede de frio ela envolve tudo isso, como que são feitas as vacinas, como elas são fabricadas, onde são armazenadas, como são distribuídas, como é feito esse transporte. A cadeia de frio já se trata do processo de conservação desse mundo biológico, de transporte e aplicação dessa vacina, porém da nossa instituição, no caso da Tecmune. Lembrando que, então, essas vacinas precisam ficar acondicionadas em temperaturas entre 2 e 8 graus, elas precisam manter essa qualidade, essa garantia em temperatura durante todo o processo, para a gente garantir a imunogenicidade dessas vacinas, tá bom? Então, esse processo é um processo muito importante. Como eu comentei, a rede de frio, essa cadeia de frio, ela vai incluir o nosso transporte, o nosso armazenamento e a distribuição dessa vacina. Todo atendimento precisa ser anotado e verificado a temperatura de uma em uma hora. Então, assim, a gente manda para vocês essa ficha de controle de temperatura para campanhas extramuros, com todos os dados para vocês preencherem lá. E vocês sempre vão anotar a temperatura do momento, que é aquela de quando a gente bate o olho no termômetro, a temperatura máxima, que é quando a gente clica lá no botãozinho de max menina, aí a gente clicou lá, vai aparecer max. Essa é a temperatura que a gente vai anotar. Clica de novo, a gente vai anotar a temperatura mínima. E a hora em que a gente começou o atendimento, chegamos lá, vamos anotar essa temperatura. De cada uma a uma hora após, a gente vai começar a anotar sempre essas três marcações. E após cada aferição, ou seja, anotei essas três ali na minha ficha de controle, eu vou apertar o reset para começar a verificar daquele momento que eu vi até a próxima leitura, para a gente ter uma leitura fidedigna, sempre confirmando a qualidade e a temperatura correta para essas vacinas, tá? São produtos termoláveis, então são produtos que precisam ficar nessa temperatura para eles conseguirem agir com qualidade e não perderem a sua eficiência, tá? Então, pessoal, a vacina, ela se trata de um produto termolável e é um produto que, então, precisa ser mantido na temperatura de 2 a 8 graus e, devido a isso, existe uma rede de frio. A rede de frio, gente, ela é o que garante a potência, a eficácia que a vacina vai apresentar para o paciente. Então, ela garante essa imunogenicidade das vacinas. A cadeia de frio, ela é extremamente importante para manter, então, essa qualidade. Dentro da cadeia de frio são abordados os temas de transporte de imunobiológicos, armazenamento e distribuição desses imunobiológicos. Dentro do kit de vocês serão encaminhados os mapas de controle nessas fichas de controle de temperatura extramuros. Por quê? Por ordem de vigilância sanitária, por nomenclaturas, por órgãos mesmo competentes, eles exigem e orientam a gente que é necessário fazer a aferição e anotação da temperatura da caixa térmica a cada uma hora. Então, por exemplo, comecei o meu atendimento, cheguei lá, preciso marcar o momento que estava a temperatura no meu termômetro. Então, a gente vai sempre fazer três anotações. A de momento, que é aquela que eu bato o olho no termômetro e eu anoto o que está aparecendo para mim lá, lembrando-se que sempre dentro de 2 a 8 graus. E vou depois apertar o botãozinho que eu vou mostrar para vocês aqui para frente, no próximo slide, de botão de máxima e mínima. Aí eu vou anotar a temperatura máxima, que é o que me apresenta lá. Lembrando também que a temperatura máxima é 8 graus. E a temperatura mínima é 2 graus. Então, a gente vai apertar a máxima, vai ter que estar dentro deste valor, dentro desse período. E a mínima também tem que estar até 2 graus. A gente sempre tem que se atentar à temperatura. Após cada aferição de temperatura e anotação na nossa ficha de controle, a gente precisa resetar o termômetro para ele começar a contar daquele momento em que a gente analisou, que a gente observou e anotou, até a próxima hora, para a gente entender que está mantendo a temperatura e de que está dentro do indicado, mantendo a qualidade daquele imunobiológico que a gente está aplicando. Sobre o termômetro, gente, a gente sempre precisa entender que tudo que está escrito ali in e out, na verdade, é um pouquinho o contrário. Então, tudo que está escrito in é a temperatura externa e tudo que está escrito out é a temperatura interna.
Normalmente, esse termômetro, ele vem, então, com o bubuzinho, que ele fica dentro das caixinhas, bem lá dentro mesmo. Não fica encostado na parede de bobinas reutilizáveis, de gelo reutilizável. Ela fica bem dentro das caixinhas, bem lá no meio, para a gente entender, de fato, quanto está a temperatura para aquela vacina. Então, a gente tem os botõezinhos do reset, o de ligar, o de apertar a mínima e a máxima, que é onde vai mostrar pra gente direitinho quanto que tá a temperatura e sempre resetar. A gente tem uma RDC, né, uma resolução de 2024, que ela menciona todas as atividades de vacinação extramuros, incluindo a atividade de vacinação domiciliar, que ela entende-se como uma extramuro, tá? Então, eles precisam muito, eles priorizam, eles cobram da gente, os órgãos competentes, que essas vacinas sejam constantemente refrigeradas para manter a perfeita conservação, que é sempre essa rede de frio sendo seguida extremamente à risca e que seja anotado. Então, a vigilância me pede esse mapa de temperatura que vocês anotam em toda a campanha. E eles podem chegar a qualquer momento e pedir para vocês, tá, gente? E então é nossa responsabilidade, a equipe de enfermagem que está lá fazendo a vacina, sempre anotar a temperatura correta e nos momentos corretos, porque aquilo é um documento, inclusive não pode estar rasurado, não pode ter desenho, não é um local que é um documento. Então, a gente não pode fazer rasura nesse documento, porque ele é apresentado para vigilância, inclusive em qualquer auditoria ou inspeção. A vigilância sanitária também tem a portaria que diz respeito sobre as vacinações extramuros e ela também cobra da gente a apresentação de documentos, que seriam a autorização da vacinação extramuros, que entra como a nossa licença sanitária, dados do nosso estabelecimento e sempre assinado pelo nosso representante legal e responsável técnico. Então, a gente sempre entrega isso para as empresas e isso também anda com vocês de fácil acesso, tá? Sendo assim, a equipe de enfermagem a qualquer momento pode receber visita da vigilância sanitária em qualquer campanha e durante as campanhas. Então, estejam preparados e estudem um pouquinho sobre as leis, sobre as orientações de vacinações extramuros. O que tiver de dúvida, perguntem pra gente. A gente está aqui para orientá-los, tá?